Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, graças te damos por esse domingo. Ó Senhor Jesus, Senhor venha ser conosco, com o nosso desfrute. Ó Senhor Jesus. Amém, amados? O ler com oração de hoje diz assim: Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O título do domingo é Desfrutar da suficiente graça para passar pelas tribulações. Ao falar sobre as tribulações pelas quais o ministro da nova aliança precisa passar, o apóstolo Paulo disse que algumas delas são acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Quando passamos por essas experiências, temos a sensação de que estamos sem saída, perdidos e sem esperança. Segundo a experiência do próprio Paulo, a saída para essas situações é a morte, conforme lemos. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. A morte, nesse sentido, é um sinal de desistência de nossa parte, um reconhecimento de que não conseguimos lidar com determinada situação. Nesse momento, experimentamos um poder extraordinário, o da ressurreição, em que Deus nos surpreende e nos resgata da morte. O mesmo Deus que nos livrou no passado, nos livrará no presente e continuará a livrar-nos no futuro. Essa é uma importante lição para os ministros da nova aliança. Vimos ontem que um ministro da nova aliança é formado pelo recebimento da comissão divina, pela constituição da palavra fundamental e profética, pela experiência das riquezas de Cristo e por sofrimentos e tribulações mediante a obra da cruz. Porém, além disso, há o quinto elemento vital nessa formação: a graça suficiente de Cristo. Em 2 Coríntios, é dito que temos um tesouro em nosso interior, o qual carrega a excelência do poder de Deus. A ação desse poder faz-nos ter a maravilhosa experiência descrita por Paulo. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo relata algumas de suas experiências de sofrimento. Trabalhou exaustivamente, foi preso, açoitado, fustigado com vara, apedrejado, passou por naufrágios. Em suas jornadas sofreu perigos de rios, de salteadores, entre seus patrícios e entre os gentios. Enfrentou perigos na cidade, no deserto, no mar e entre falsos irmãos. Muitas vezes sofreu fadiga, experimentou vigílias, fome, sede, frio e nudez.
Todos esses sofrimentos são exteriores, mas o que realmente pesava sobre ele diariamente era a preocupação com todas as igrejas. Essa preocupação resultava da comissão que ele tinha recebido de Deus. Nos versículos seguintes, Paulo revela sua fraqueza e expõe sua vulnerabilidade. Ele disse que, como homem, estava sujeito às mesmas dificuldades que qualquer homem enfrenta, que suas emoções estavam sujeitas aos mesmos ataques que todos os homens sofrem. Ninguém está imune a qualquer tipo de sofrimento, quer seja físico, emocional ou espiritual. Todas essas experiências, porém, são oportunidades para nos lembrarmos de nossa fragilidade e declararmos que dependemos totalmente do Senhor, invocando o seu nome. Ó Senhor Jesus! De acordo com o livro de Atos, para entrar no reino é necessário passar por muitas tribulações. Afinal, a porta que conduz ao reino é estreita e o caminho é apertado. Se não houver tribulação, o caminho é espaçoso e a porta é larga. No entanto, esse caminho não leva para a vida, mas para a perdição. Por isso as tribulações são tão importantes, pois por meio delas levamos nosso velho homem à cruz. Em Romanos, vemos que o processo de glorificação também está relacionado às experiências de sofrimento. Assim, se sofrermos com o Senhor, somos assegurados de que com Ele também seremos glorificados. Quando sofremos com Cristo por amor a Ele, o conhecemos mais e desfrutamos do extraordinário poder da ressurreição. No final de 2 Coríntios, vemos que as fraquezas de Paulo estavam sempre diante dele para equilibrá-lo, para mostrar que ele era apenas um vaso de barro e que sua suficiência vinha de Deus. Paulo relata que nele foi posto um espinho na carne, o qual lhe trazia muito sofrimento e evidenciava sua frágil condição humana. Do mesmo modo que o Senhor Jesus orou ao Pai por 3 vezes para que, se possível, passasse dele o cálice da crucificação, Paulo pediu 3 vezes ao Senhor que lhe retirasse o espinho da carne. Porém, ele lhe disse: "A minha graça te basta." Por fim, veremos a experiência de um amado servo do Senhor, que mostra a importância da graça para passarmos pelas tribulações. No passado, sobreveio ao irmão Watmani uma forte tribulação, e ele pediu insistentemente a Deus que lhe tirasse esse sofrimento. Numa certa noite, enquanto dormia, teve o seguinte sonho. Ele estava descendo um rio de corredeiras numa balsa. Nesses rios existem muitas pedras, por isso à frente da balsa ficava o timoneiro, responsável por desviá-la das pedras. De repente, no meio do rio havia uma pedra enorme, da qual a balsa não conseguiria se desviar. Então ele clamou: "Deus, tira essa pedra do meio do rio." E o Senhor lhe deu 2 opções para que escolhesse: tirar a pedra do meio do rio ou aumentar o nível das águas. Ele escolheu a segunda opção. Assim, o nível das águas subiu e a balsa passou sobre a pedra. Então o irmão Nia entendeu que aquela pedra representava a tribulação pela qual passava e que ele precisava aumentar seu desfrute da graça para passar por aquele sofrimento. Essa deve ser a atitude de um ministro da nova aliança diante das tribulações. Que Deus conceda mais de sua graça a cada um de nós, para que sejamos tais ministros. Louvado seja o Senhor. Amém, amados? Louvado seja o Senhor por esse domingo, né? Primeiro dia da semana. Aleluia! E no alimento diário, nós vimos que nós, como ministros da nova aliança, precisamos, amados, estar desfrutando dia a dia da graça de Cristo. Por quê? Porque, desfrutando dessa graça, poderemos, amados, vencer todo tipo de tribulação. Ó Senhor Jesus! E o que é precioso, amados, é que Paulo, ele passou por vários tipos de tribulação, não é mesmo?
mas graças ao Senhor, né? Ele aprendeu a desfrutar da graça do Senhor. Oh, aleluia! E dessa forma, amados, esse era o grande segredo de Paulo. Ele que passou por inúmeras situações de adversidades, mas ele recorria o quê? À graça, desfrutar do Senhor, invocando o Senhor. Ó Senhor Jesus, lá em Coríntios mesmo, nós vimos que Paulo passou por diversas situações de adversidade, não é mesmo? Ao ponto, queridos irmãos, de se desesperar da própria vida. Ó Senhor Jesus, mas foi aí que ele desfrutou o Deus da ressurreição, o Deus que ressuscita os mortos. Por isso, dessa forma, Paulo venceu toda a situação de adversidade, toda a situação de morte ali, ali na época. Ele descreve isso lá na Epístola aos Coríntios. Senhor Jesus, ontem nós desfrutamos de 4 itens, foi mesmo? Para a formação do ministro da Nova Aliança, que somos nós, amém? Hoje nós vamos ver o 5º, tá? Senhor Jesus. E o 5º, amados, é a graça suficiente de Cristo. Oh, aleluia! Amados, esse item, ele é fundamental, ele é vital, ele é necessário por demais para a nossa formação. Por quê? Porque cada um de nós precisa estar aprendendo a desfrutar dessa graça suficiente de Cristo em nosso viver. Ó Senhor Jesus! E porque você sabe, amados, que nós, como ministros, né? Não é porque hoje servimos o Senhor que os problemas em nossa vida acabaram, né? Pelo contrário, continuamos a ter problemas, né? E o inimigo não fica feliz quando estamos servindo o Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso, vamos desfrutar dessa graça, né? Louvado seja o Senhor. Essa graça é maravilhosa. E Paulo, amados, as experiências que ele teve foram todas exteriores, não é mesmo? Lá em Coríntios, a gente viu aquela experiência que ele teve ali em Filipos, né? A gente viu a experiências que ele descreve lá em Coríntios, que ele foi perseguido, traído até por falsos irmãos, naufrágio, apedrejado, né? Lá em Damasco mesmo, ele teve que descer pela muralha, né? Da cidade. Então, amados, a gente vê vários tipos de situações que Paulo passou. Fome, nudez, perigos, né? Senhor Jesus, quantas situações de adversidade, né? Mas se a gente perceber, tudo isso foram exteriores, né? E é interessante, amados, que, embora ele estivesse passando por todas as situações, mas o que pesava sobre Paulo, queridos irmãos, era a preocupação que ele tinha com todas as igrejas. Senhor Jesus, amados, a gente vê que, de fato, Paulo recebeu essa incumbência realmente de forma do Senhor. Né? Não foi através de homem algum, como ele mesmo retrata lá em Coríntios, que ele não era apóstolo, né? Da parte de homem algum. Mas de fato, amados, mesmo ele passando por toda situação de adversidade, mesmo assim, a preocupação dele era com as igrejas. Louvado seja o Senhor. Que coração, amados. Que o Senhor possa também nos dar esse coração. Ó Senhor Jesus. E é interessante que quando a gente passa a ver a obra de Paulo, o quanto ele serviu o Senhor, o quanto ele pregou o evangelho, o quanto ele levantou igrejas, não é mesmo? Senhor Jesus, as epístolas que ele escreveu no Novo Testamento, né? A maior parte dos livros são escritos pelo Paulo. E é interessante, queridos irmãos, que a gente pode pensar, poxa, Paulo é um super irmão, foi um super irmão. Não, amados, Paulo era um cristão igual eu e você. Talvez Paulo se desse mais, né, pelo evangelho do que eu e você, fosse uma pessoa mais consagrada, por isso ele foi mais usado. Mas ele era igual a eu e você, tinha os mesmos erros, tinha as mesmas fraquezas, tinha as mesmas situações de adversidade na sua vida. Senhor Jesus, mas ele se consagrava e se dava mais pelo Senhor, amados. O grande segredo, querido irmão, de Paulo era um só, era desfrutar da graça do Senhor. Dia após dia, Paulo desfrutava.
Para você ter ideia, em todas as epístolas que Paulo escreveu, ó Senhor Jesus, que não foram poucas, né? Ele fala sobre invocar e sobre desfrutar dessa graça. Ele diz quando ele escreve a carta aos Efésios, ele diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Amados, ele sabia que quanto mais ele desfrutava de Cristo, quanto mais ele desfrutava dessa graça, ela era insondável. Ó Senhor Jesus, que eu e você possa também desfrutar dessa forma, né? Ó, até transbordarmos. Senhor Jesus. E cada um de nós, né? Nós precisamos, dia a dia, nos esforçarmos, amados, né? Pois sabemos que para entrarmos no reino é necessário esforço da nossa parte. A gente sabe que o Senhor, ele nos deu a sua vida, né? Que está no nosso espírito. Lá em Coríntios ele também diz que vai transfigurar o nosso corpo, né? Vai dar um corpo ressurreto. Louvado seja o Senhor por isso, né? Só que a parte intermediária do nosso ser, que é a alma, é de nossa responsabilidade. É eu e você hoje que temos que nos esforçar para dia a dia ela ser ganha pelo Espírito. Para que dia a dia ela possa ser saturada pelo Espírito. Por isso cabe a cada um de nós, amados, nos esforçarmos para ganharmos o reino. Ó Senhor Jesus, e graças ao Senhor, o Senhor tem nos dado muitas oportunidades. Ó Senhor Jesus. Por isso, querido irmão, ó Senhor Jesus, eu gosto muito quando fala desse assunto, né? Que está lá em Mateus 7. Entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado. Amados, se nós entrarmos por essa porta, andarmos por esse caminho apertado, o resultado vai ser que ganharemos vida, né? Ó Senhor Jesus, e essa vida está relacionada com o galardão. Louvado seja o Senhor. Por isso nós precisamos estar dispostos e disponíveis e sempre aptos, né, a desejar entrar por essa porta e andar por esse caminho apertado. Dessa forma, certamente, nós vamos reinar. Ó Senhor Jesus! E, queridos irmãos, né, uma oração que a gente precisa estar fazendo, né, que o Senhor possa aumentar o nível da graça dele em nós, né? O nível dessa graça precisa estar aumentando. Dessa forma, nós vamos olhar mesmo para os problemas, para as situações de adversidades e vamos com certeza, né, olhar mais para Cristo, olhar mais para a pregação do Evangelho, para o apacentamento dos irmãos, para cuidar um dos outros. Dessa forma, os problemas vão ser apenas detalhes em nossa vida. O que vai importar mesmo é desfrutar da graça. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, amados, que você nesse dia, nesse primeiro dia da semana, inicie ele desfrutando mais dessa graça. Dessa forma, os problemas vão ser pequenos, quase você não vai enxergar, porque a graça vai superabundar. Louvado seja o Senhor. Aleluia.